Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar para mais uma edição do programa Estúdio Aberto, transmitido ao vivo pela RPM, gravado pela JPTV. Meu lado, a volta da Clarice, depois de 30 dias de férias. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Tudo certo. Maravilha. Vamos para as notícias que serão destaques na edição do Jornal Progresso. Também notícias que são destaques aqui do portal JP News. Centro de Referência e Casa de Passagem. São os consensos no painel da Semana da Mulher. Inclusive a delegada Cleusa Espinato, que já atuou em Montenegro, agora está na Delegacia de Polícia de São Sebastião do Caí, na Delegacia da Mulher de Montenegro, disse aí que é importante a implantação da Casa de Passagem para melhor atender as mulheres que são agredidas pelos maridos, né? Isso mesmo, Adriano. Ontem, então, aconteceu esse painel que tratou da situação da violência contra a mulher, né? Mas que, conforme o vereador Tuco, né, proponente da Semana da Mulher Montenegrina, que já ocorre há 3 anos, essa edição do painel, então, ela celebrou alguns avanços que já se teve no intuito de reduzir os crimes contra mulheres, né? Então, ontem participaram desse painel, entre outras pessoas, né, a delegada, também representantes do 5º BPM, do CRPO aqui de Montenegro, a psicóloga do Hospital Montenegro, que também tem um trabalho conjunto nessa questão da violência contra mulheres, e também do Conselho Municipal da Mulher, né, a Cristiane. Kirchner. Exatamente. E, enfim, então foi proposto esse debate, né, para saber o que já se alcançou aí positivamente no que diz respeito a essa questão. E os números, né, ditos lá pela delegada trazem o resultado desse trabalho que já começou há bastante tempo aqui no município, que é de conscientização da mulher para que denuncie os maus tratos sofridos, né? A delegada nos apresentou a informação de que em 2 meses apenas de atendimento da delegacia especializada aqui, né, da delegacia da mulher aqui em Montenegro, já foram atendidas mais de 100 ocorrências, né? Foram registradas mais de 100 ocorrências de mulheres que tiveram algum tipo de maltrato, né, por parte do seu companheiro, e foram até a delegacia, então denunciaram o caso e deram andamento ao processo. Ainda existem aqueles casos onde as mulheres vão até a delegacia, registram, né, mas no dia seguinte voltam para retirar a queixa, né? Fazem as pazes com o companheiro, ele pede desculpas, ela aceita, e aí a ocorrência termina ali, né? Não é dado encaminhamento, então, portanto, esses números não são contabilizados. Mas, segundo a delegada, é motivo de comemorar esse resultado, né? Não significa que tenha tido um aumento de casos, né? Significa que as vítimas se encorajaram a denunciar. E é isso que eles propõem, então, né? Que mais mulheres vítimas de maus tratos vão até a delegacia e denunciem. Mas aí entra a questão que foi muito defendida ontem, da casa de passagem e da ampliação da rede de assistência à mulher que foi vítima de violência. Porque muitas mulheres vão até a delegacia, registram a ocorrência, né, mas acabam tendo que voltar para casa junto com aquele companheiro que a espancou muitas vezes, né? Então, se busca que essas mulheres possam ir na delegacia, ter o atendimento, o acompanhamento psicológico necessário e possam serem acolhidas, então, em um local onde elas possam descansar, pensar bem no que pretendem fazer dali para frente, né, e não ter que voltar para junto do agressor, né. E, segundo a delegada, existem outras medidas também necessárias, é preciso acompanhamento psicológico, como eu falei antes, jurídico, né, enfim. A rede precisa ser fortalecida, o que, segundo a delegada, já está se buscando, foi debatido ontem, mas é um trabalho que vai demandar um pouco mais de tempo ainda até que seja concluído. Essa questão do combate à violência contra a mulher é notória a evolução ano após ano, né? A própria Lei Maria da Penha foi um dos grandes avanços, né, segundo os juristas também, e agora a Câmara aprovou ontem a pena maior para assassinato de mulheres, né? A partir de agora, ou melhor, de aprovado o projeto, ele tem que ter todo o trâmite, foi aprovado apenas uma parte da Câmara, tem que ir para o Senado. A partir de agora, a pena prevista para homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos, né?
de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, cujos trabalhos foram concluídos em junho de 2013. O projeto prevê ainda o aumento de pena de 1/3 se o crime ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Alguns avanços importantes que nós estamos vendo aí, isso é muito positivo, né, Clarice? Com certeza. A delegada ontem também falou sobre esses assuntos, né? Sobre a Lei Maria da Penha, que veio para trazer uma proteção maior para as mulheres, né? E agora essa nova lei que põe o indivíduo para pensar 2 vezes, né? Só que a gente sabe que muitas vezes na hora da raiva, na hora de uma briga, a pessoa esquece, né? Perde a razão e acaba cometendo atos insanos, né? Mas as consequências, o que poderá vir depois, né? A punição está se tornando cada vez mais severa, né? E a gente espera que com isso, então, principalmente os homens, né, parem para pensar antes de começar a erguer a voz, né? Porque muitas vezes começa por ali. O simples fato de começar a gritar com a companheira, às vezes acaba resultando numa situação pior, um empurrão, um tapa, um soco, né? Enfim, uma agressão mais séria, né? Então pense bem antes de tomar tal atitude. Às vezes um simples diálogo, né, com um tom de voz mais baixo já resolve a situação. Não é preciso partir para as vias de fato, né? Tá certo, olha só, antigas reivindicações da Proteste para melhorar a segurança veicular foram aprovadas pelo Denatran e entram em vigor em 2018 para veículos novos e 2010 para todos os veículos. É a obrigatoriedade que será para o uso de cintos de segurança de 3 pontos, apoio individual da cabeça e sistema de fixação para cadeirinhas infantis, o Isofix, em automóveis leves e caminhões. E essas medidas de segurança sempre são importantes, pena que serão implantadas só a partir de 2018 aqui no Brasil, né? Mas é impressionante, a gente nota ao andar principalmente de transporte público, né? Ônibus que vão, esses ônibus intermunicipais, né? Que circulam aí por todo o estado, é impressionante a falta de cultura, né? Que as pessoas têm em relação ao uso do cinto de segurança. Elas encaram isso como uma imposição do governo, dos departamentos responsáveis, e não como uma medida protetiva, uma medida que dará segurança para a sua vida. Recentemente, né, estive em férias, acabei viajando de ônibus e a gente nota, o motorista vai até o corredor do ônibus, dá as orientações para que as pessoas utilizem o cinto e mesmo assim elas não colocam, muitas delas não colocam. Algumas colocam enquanto o motorista está ali, no que ele vira as costas, elas já tiram, né? E a gente observa isso também no grupo de amigos, de pessoas conhecidas, que muitas vezes a criança, eu mesmo quando criança acabava fazendo isso, o pai e a mãe colocavam o cinto, aí no que eles entravam na porta da frente, né, eu acabava tirando o cinto. Então é importante que se tenha essa conscientização desde pequeno, né? Eu acabei adquirindo na adolescência, né, de tanto ver as campanhas, de tanto ver os casos de acidente, mas é uma pena, né, que as pessoas precisam ver a questão negativa para ter consciência da real necessidade. Então eu acho que existem tantas campanhas hoje, né, principalmente nas escolas, né, de conscientização, de orientação. Eu acho que esse é mais um trabalho que deve ser feito junto às escolas para que as crianças já cresçam sabendo a importância do cinto, né? Muito bem, Clarice, a gente segue com mais informações aqui do nosso portal JP News. A gente traz sempre as informações atualizadas aqui. A Banff realiza as eleições no próximo dia 12. Tem uma foto dos 2 candidatos da Associação dos Cabos Soldados aqui de Montenegro, né? A Banff será no próximo dia 12 a eleição. Mais notícias aqui do portal JP News, né? Sempre a gente traz as notícias bastante atualizadas. Daqui a pouquinho já estaremos postando uma matéria bastante polêmica. O ex-promotor de justiça Ernesto Lauro, nosso colega aqui das quartas-feiras, ele acredita que os motivos apresentados pelo requerimento onde foi aberta a nova CPI, cujo objetivo é o impeachment do prefeito Paulo Azeredo, segundo o Ernesto Lauro, não são argumentos que teriam o foco no impeachment, né? Segundo ele, não são argumentos, ou melhor dizendo, suficientes para
que houvesse o impeachment do prefeito Paulo Azevedo. Esse assunto é bastante polêmico, daqui a pouquinho já está sendo postado no portal JP News. Logicamente, para quem vê a gente gravado, já vai ver essa postagem no JP News, Clarice. Nós não estamos aqui para dar opinião contra ou favorável, né? Mas a questão é que o próprio prefeito mesmo já está encarando esses processos de pedido de impeachment de forma irônica. Enfim, ele não houve o efeito que se esperava, né, nas CPIs anteriores. Se criou toda uma polêmica, né? A sociedade toda comentava sobre o caso e acabou tendo um desfecho que não era o esperado pela população, né? E posteriormente foi dada abertura devido a um buraco que tinha numa rua, enfim. O prefeito também debochou na época, né? Porque será que vão abrir CPI por tudo que é buraco que tem na cidade? São muitos, né? A natureza contribui, vem as chuvas, enfim. E recentemente, em uma reunião que teve para tratar sobre a ciclofaixa, o prefeito ainda comentou, né, quando foi dito pelo presidente da Câmara de Vereadores que estaria sendo aberta uma nova CPI para investigar o uso de recursos na ciclofaixa. O prefeito ainda disse mais uma, mas quantas mais vão abrir, né, num tom assim sarcástico, né, porque realmente é complicado. Se é aberta uma CPI, se espera no mínimo motivos de pesos, né, que sejam apresentados motivos de peso. Então é aguardar agora para ver o que mais vem por aí, né, para ver que documentação é essa que será analisada pela comissão, né, presidida pelo vereador Gustavo Zanata, para ver então que rumo se dará então a essa nova CPI aqui em Montenegro. Muito bem, Clarice. Olha só, o governo gaúcho estuda parcelar salários de março. Valores acima de um teto que pode ser de R$4.000 seriam pagos em 3 parcelas ao longo do mês de abril. O motivo é a queda na arrecadação do governo do estado. A Zero Hora informa que o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público não serão afetados, né? Então, problemas aí de salários do mês de março, Clarice. O ano está começando difícil, né, para todo o país, né? Todos os brasileiros estão sentindo aí a mudança de governo, né? A reciclagem do governo Dilma, né? Realmente é uma questão bastante complicada, vários setores com atraso de pagamentos, né? E é uma questão que desmotiva os funcionários, né? Além de que todo mundo tem conta para pagar, tem inclusive contas mais altas, né? Vindo cada vez mais altas, como é o caso da energia elétrica. Então é um momento difícil, a situação realmente bastante tensa, né? Em todo o cenário nacional. Muito bem. Também o Sartori admite que poderá atrasar salários de servidores, inclusive esses de menos valor, tipo os professores, que são uma grande parcela dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, os professores que podem também ter seus salários atrasados. Bem, agora chegou a hora, Clarice, a gente falar de esportes aqui no Estúdio Aberto, né? A gente sempre traz informações esportivas. O Inter jogou ontem, venceu, jogo difícil, atuação ruim. E o técnico Dunga convocou o Marcelo Groy, que é goleiro do Grêmio. São duas das principais manchetes de hoje na área desportiva. A dupla Grenal vem aí de muita expectativa, né? Os torcedores estavam ansiosos pelo resultado do Grenal. Acabou em 0-0, acabou gerando uma certa frustração. O Grêmio está investindo em novas contratações para ver se dá aquela chacoalhada que a torcida espera, né, para ver se o time começa a fazer gol. Mas assim como na política, né, na questão financeira nacional, aqui no estado a situação está tensa também no futebol, né, para a dupla Grenal. Não está se tendo aquele resultado, né, não está se vendo os gols, que é o objetivo principal da torcida. Muito bem, Clarice. CPI da Petrobras começa com gritos, bate-boca e confusão. Primeira reunião de trabalho teve protestos contra o presidente da CPI, que anunciou a criação de subrelatorias sem submetê-las ao plenário. Já começa com o pé esquerdo aqui a CPI da Petrobras. O próprio presidente e o relator estão sendo investigados de terem recebido propina aí das empresas que eles estão investigando, né? Que coisa incrível. Aí é difícil, né? Ter como presidente de uma CPI alguém que é suspeito é só no Brasil mesmo, né? É algo realmente muito estranho.
Muito bem, Clarice, mais notícias aqui da região do nosso Estúdio Aberto. A gente vai agora para a editoria de política, né? Lembrando que o Estúdio Aberto é levado ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, com muitas informações aqui de diversas áreas. Bem, o protesto dos caminhoneiros terminou, né? Mas criou muita confusão na semana passada, né, Clarice? Com certeza, né? Movimentou o Brasil todo, né? Envolveu milhares de pessoas, né? Aonde menos se imaginava, acabou causando transtornos, né? Tanto na área de educação, com diversas escolas fechadas por falta de transporte, né? Não chegava combustível na cidade, as prefeituras acabavam tendo que deixar os ônibus guardados, né? E as escolas fechavam as portas. Então, outros transtornos também, como inclusive a morte, né? De um cidadão no município de São Cepé. Então, foram grandes os transtornos, né? Causados aí por essa paralisação da classe, né? Mas infelizmente acaba sendo comum esse tipo de consequência, né? Toda paralisação, toda movimentação, mobilização em prol de alguma coisa, às vezes acaba gerando vítimas, né? E foi o caso. Mas por sorte parece que acabou, né? Só que a questão é saber se eles realmente ficaram satisfeitos com o que o governo apresentou, né? Ou se daqui a algum tempo vão ter que voltar às ruas para manifestar os seus desejos, né? Olha só, Clarice, teremos pelo menos 3 manifestações e passeatas nos próximos dias aqui no município de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. No dia 9 haverá uma manifestação contra a violência, ou melhor, uma manifestação em relação à violência contra as mulheres, né? Haverá uma caminhada na região central da cidade. No dia 10, no Porto das Laranjeiras, haverá uma manifestação contra os abusos e corrupção na política nacional. E no dia 15, na Estação da Cultura, a manifestação contra a Dilma, né, pedindo impeachment da Dilma, um movimento organizado que já conta, através das redes sociais, com mais de 500 pessoas. A sociedade mostrando, né, que a união faz a força, né? E, primeiramente, esse protesto aí alusivo ao Dia Internacional da Mulher, né? Então, na segunda-feira, reunindo as pessoas por uma reflexão, né, sobre os direitos da mulher, sobre a violência contra a mulher, né? Todas essas questões que estão sendo debatidas, discutidas ao longo dessa semana, né, e que culmina então na segunda-feira com essa manifestação. E posteriormente, então, é a vez do cidadão que não está satisfeito com os rumos, né, que a política nacional tomou, né, sobre aumento de impostos, de taxas, né, e dá para se dizer congelamento dos salários, né? Porque tudo sobe e o salário é o que menos sobe, né? E é o que a gente mais ouve aí de reclamação dos cidadãos. Então, esse é o momento que as pessoas encontram para irem às ruas, para mostrarem a sua indignação. Até o momento, como tu falou, 500 pessoas confirmadas, né? Mas sempre tem aqueles que acabam aderindo de última hora. Então, a gente espera, né? Acredita que vai haver uma grande movimentação nas ruas de Montenegro e, claro, vai estar trazendo aqui para vocês, né, imagens, vídeos e as reivindicações dessa população que vai às ruas. Muito bem, Clarice, já tem agora a data, o lançamento daquele livro com fotos antigas de Montenegro, né? Já foi definido o mês de maio que será o lançamento, inclusive tu tens uma pauta hoje sobre isso, né? Exatamente, já estou curiosa também para ver o livro, né? Eu gosto muito de fotos antigas e esse livro aí traz relíquias, né? Conta a história de Montenegro através de imagens, né? Hoje à tarde, então, eu vou encontrar o seu Romélio Alves, que é o idealizador, né, desse projeto. Ele que tem centenas de fotos, né, arquivadas e que está, então, aí, trará para nós a data e o horário, né, do lançamento desse tão aguardado livro, né? Então, amanhã, hoje à tarde já teremos o material disponível no portal e semana que vem, então, no jornal impresso, né? A entrevista com o seu Romélio Alves. Muito bem, o suplente vereador Ataúfo está dizendo que o Parque Centenário está ficando feio, Clarice. Ele quer saber alguns detalhes, né, de que forma os espaços estão sendo concedidos lá dentro do Parque Centenário,
algumas construções que, segundo ele, não foram autorizadas pela Câmara de Vereadores. Enfim, o vereador, suplente vereador Ataúfo, que ficou 20 dias na Câmara, no lugar de Edgar Becker, está justamente fazendo esse levantamento, dizendo que está feio, está ficando feio o Parque Centenário. Eu não diria que está ficando feio, porque a paisagem é muito bonita, né? A questão é que está ficando descuidado, né? Está com um certo descaso, dá para se dizer. Eu faço uma comparação aqui bem simples. O município de Parecis Novo tem um parque municipal que ainda nem mesmo foi inaugurado, né? Ele não foi, as obras não foram concluídas. Mas eu estive lá no mês de janeiro e constatei a existência de quiosques. Esses quiosques possuem torneira com água potável, churrasqueira, uma mesinha. São vários quiosques ao longo do parque. O parque que nem foi inaugurado ainda, mas que a população já utiliza o local, né, como para lazer, enfim, para fazer um churrasquinho com a família os finais de semana. Já aqui no Parque Centenário, alguns quiosques, os que estão, digamos, privados, estão em condições melhores. Mas, para a população em geral, esses quiosques que eu brinco que estão privados é porque eles estão fechados, né? Eu acredito que para algum piquete foi cedido, enfim, não sei para quem foi cedido, mas o fato é que existem alguns quiosques lá que são fechados, né? A população em geral não tem acesso. E onde a população tem acesso, então, existem apenas alguns tijolos, né, que servem como churrasqueira. Eu acho que a estrutura podia ser melhorada, poderiam ser colocadas coberturas, né, algo mais rústico, mas que iria dar conforto, né, para a população e também melhoraria o visual do local, né. E, enfim, são alguns detalhes, mas que fazem toda a diferença, né, como a questão também do recolhimento de objetos que são deixados pelo parque. A gente sabe que a população tem responsabilidade por isso, existem as lixeiras para que o lixo seja jogado, mas mesmo assim é necessário uma manutenção, né? Então esse é um outro aspecto que deve ser observado lá no parque, assim também como o caso dos mosquitos, né? Que o ano passado, durante um trabalho dos agentes de endemias, a gente observou a quantidade de larvas, né? Que acabam sendo geradas em pontos, né? Como bebedouros, pias, né? Enfim. Vasos, né? Vasos. O parque realmente está precisando de um cuidado, de uma atenção especial, né? Porque ele é um dos principais cartões postais aqui do município, é um dos locais mais visitados, né? Já perdemos o morro, né? A visitação está bloqueada já há alguns anos. O que se tem hoje é o Porto das Laranjeiras, a Estação da Cultura e o Parque Centenário, né? São os principais pontos de visitação para quem vem a Montenegro, e a gente não quer mostrar nada de feio, né, para o visitante, a gente quer mostrar algo bonito. Sim, esses quiosques, agora fiquei curioso, do lado do Parecis Novo, do futuro Parque Municipal, eles foram construídos pela Prefeitura ou foram construídos pela população? Não, acredito que pela Prefeitura. São padronizados, então, São padronizados, inclusive tem banheiro no local, com portas, com água, né? É bem interessante. Agora tem uma ressalva também, que aí sim está ligada à população, que algumas pessoas são relaxadas, né? Eu encontrei garrafas atiradas, né? Garrafas de cerveja, em uma das churrasqueiras deixaram todo o lixo dentro da churrasqueira, né? Tudo que utilizaram, lá sacolas plásticas, embalagens de carne, latas, enfim, tudo foi jogado dentro da churrasqueira, sendo que tem lixeira. Pelo que eu observei, a maioria das pessoas faz uso dessa lixeira, né? Estavam lá sacos, né, de lixo à espera da coleta. Então é uma minoria, né, que infelizmente acaba sujando, né, enfeiando o local, mas é um local bonito, aprazível, bem agradável, apesar de ainda não estar concluído. Imagino que quando pronto vai ficar muito melhor ainda de ser visitado. Muito bem, Clarice, o espetáculo teatral de Paulinho Micharia, Humor à Moda Antiga e Atração em Montenegro. A apresentação será realizada nessa quinta-feira, dia 5, às 8 da noite, no Clube do Comércio. Os ingressos podem ser adquiridos na unidade do Sesc Montenegro, na Rua Capitão Porfírio 2205, e custam R$10 para comerciários e dependentes com cartão Sesc, R$20 para empresários e dependentes com cartão Sesc e R$30 para o público em geral. É uma boa oportunidade, né, para quem quer se divertir um pouco, dar boas risadas com os causos do Paulinho Micharia, né? E
uma quinta-feira fica bem fácil de aproveitar, né? É um dia da semana ideal para se fazer uma atividade diferente, né? Para prestigiar esse evento. A atividade tem apoio cultural do Cindy Lojas Montenegro, e mais informações sobre a atividade podem ser obtidas pelo telefone 51, né, 3649 3429. O show do Paulinho Micharia, que acontece na cidade de Montenegro. Ele que fez sucesso há 6, 7, 8, 9, 10 anos atrás, teve o auge do seu sucesso e agora está voltando para alguns shows, e um deles é em Montenegro. Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Obrigado pela participação mais uma vez, Clarice. Eu que agradeço. Até mais. Quem ouve a gente ao vivo vai ficar agora com a boa música da RPM Rádio. Até mais, pessoal.